A gente sempre falou, né, ao longo do nosso estudo, no nosso dia, falando do canais de vendas, quais são mais na pandemia, o comércio online, ou seja, canais alternativos, né? Então, como nós, né, dos empresários, consumidores, vendedores, ou seja, nesse momento, o crescimento do comércio online e a consolidação de vendas alternativas, vários consumidores ainda estão em processo de aprendizagem com tudo isso, né? Mas as mudanças que esse momento de isolamento, mas já há sinais de crescimento após a reabertura da economia e no pós-pandemia. Novas experiências de consumo poderá perder algumas oportunidades, ou seja, a aceleração da digitalização será uma das maiores heranças do novo. Afirma-se o presidente da Associação de Mercados, João Sazolvo. A integração do varejo, o digital, já é. Então, enquanto se tornou essa necessidade mais evidente, enquanto não surgiu, o consumidor continuará buscando segurança dentro das lojas e atendimento mais rápido. O estudo Consumer Insights da empresa de pesquisa mostra que no aplicativas provocadas pela pandemia está a inclusão de canais de rotina. Se abastecem em mercadinhos de bairros pequenos e tradicionais varejos para aglomerações, né? Então, muita gente com isso. Ou seja, o mercado digital em todos os formatos de aplicativos, marcas e os produtos, ressalta o presidente da associação. O que o cliente quer, reforça. Ele afirma, no entanto, incertezas em relação às mudanças. Ou seja, por ser um país de grande extensão territorial, como é o Brasil, a pandemia está chegando somente. Precisaríamos ter a certeza. Infelizmente, agora isso não é possível, assinala. O segmento do supermercado foi um dos poucos que registrou a né? Faturou nesse momento. Mas o presidente da Abras não descarta 2015 e 2017. Com períodos difíceis de renda um pouco mais apertado, pelo menos nos casos empresários, são os riscos ao longo prazo da inflação, da falta de crédito, de investimento, entre outros. A economia estava frágil antes da pandemia. Após a recessão, a ser lenta vai depender do e as empresas que ficaram com de ambientes de negócio. Redução da tributação da seguro para e as contratações. E mais do que nunca o Brasil sair da crise. Se o resultado será bom, mas somente em junho, as vendas nas lojas físicas despencaram 20%, enquanto os eletrônicos subiram 40%. Mas a velocidade da reação e das alterações nas relações será marcado pela crise e do ritmo de retomada do setor produtivo. Já está quase certo, afirma bem os empresários, é dar atenção ao comércio online, né? Então, para os hábitos das novas sociedades. Estamos numa curva de aprendizagem do novo normal, ou seja, na prática, vamos além da evolução da internet, são práticas, mas no Brasil, quase 40 milhões de invisíveis sem acesso a quase tudo de se consolidar com ou seja, o economista. Ou continuar a população na situação que é outro país, né? Mas vai competitividade nesse canais de venda. O distanciamento social ainda tende a continuar favorecendo um consumo comportamental. Os canais que ganharam relevância durante a crise, como o e-commerce, o delivery, para o consumo no confronto com o que se consumia antes. Na prática, né, relações institucionais, diz que assim tem bastante contato com os produtos, o supermercado encontrar formas de manter segura a passagem do consumidor pelos estabelecimentos. Ou seja, para o setor e a conscientização, segundo ele, até que haja uma vacina ou um medicamento contra o Covid, com protocolos que foi adotado, ou seja, que todas as empresas foram adotando, né? Então, todos os coisas têm que fazer o quê? Ou seja, tem que fazer novos trabalhos, investir em redes, que muita gente talvez não vinha fazendo esse investimento, ou seja, alguns comerciantes estão relatando, tentando usar dessa forma para poder, todos estão, né, não sabem se vão conseguir permanecer ou não. Então, eles estão tendo que também adaptar, como todos nós. Nesse momento, todos
hábitos, ou seja, a gente gosta de compras online e hoje passa a comprar frequente pela internet, ou seja, mudou. Os filhos fizeram com que, né, porque algumas pessoas mais velhas que têm um pouco mais de receio, né, porque não está ali no contato direto, né, com o vendedor, de receio de achar que não vai dar certo, né, mas como nesse momento não dá para sair adaptando a essa rotina, ou seja, da mesma forma que comprava em uma loja física. Então agora muitas de compra online. Mas como a gente está falando desse momento de pandemia, então a gente também tem que ver que não é só coisas prejudiciais, né? Então, cada um passa aquilo que tem que passar, ou seja, tem algumas empresas também que já geraram mais lucros, já tiveram um maior crescimento, né? Então, a gente tem vários relatos também na internet. A gente não trouxe todos porque são bastante coisas, né? São bastante relatos de pessoas com esse momento também, que não imaginava que ia aumentar muito, mas já aumentou bastante, ou seja, nesse momento as pessoas como nós que estamos em casa, né, nesse momento que a gente está se adaptando para trabalhar, então eles também, ou seja, tem comunicação online e trabalho remoto, né, que é esse momento que nós estamos. Então, ou seja, milhões de pessoas trabalhando em casa, ou seja, são ferramentas de comunicação que ganham essa popularidade, ou seja, alguns aplicativos que a gente acaba adaptando em todos esses canais de venda que é utilizado, né? Então, a gente acaba não podendo sair utilizando todos esses canais nesse nosso pós, né? Depois na pandemia. Então, como é que vai ser, ninguém, a gente não sabe como que vai ser, né? Mas a gente tem que ir se adaptando, ou seja, às novas regras. Como tudo, né, dos canais de venda que nós falamos, nós relatamos sobre o marketing também, que algumas empresas estão fazendo, né, como doações, são tudo gerando lucro e gerando marketing, ou seja, publicidade também para aquela empresa. Então, da mesma forma, a gente está tentando também se adaptar, igual fazendo com vocês, com que estejam sempre tendo assim as aulas online, para que não possam perder, né, o jovem aprendiz, fazendo parte, né, pelo menos a parte teórica, então, para que a gente também estamos se adaptando a toda a tecnologia. E o país não estava preparado, né, para usar tanta tecnologia, tantas informações. Então, hoje a gente vê que está todo mundo se adaptando. Então, cada vez mais a gente está se adaptando a canais de compra, canais de vendas também, as pessoas estão utilizando. Pode ver que a gente acaba recebendo mais e-mails sobre propagandas de produtos, de serviços. Talvez a gente acaba recebendo quase todos os dias, coisa que a gente recebia de algumas empresas uma vez no mês, 2 vezes. Então, todo mundo está se adaptando a esses canais de venda, ou seja, para vender produtos e serviços. Hoje tem muitas coisas utilizadas, como a Netflix deve ter aumentado muito também o consumo deles, né? Que a pessoa tem ficado mais em casa. Então, é uma empresa também que está gerando assim mais lucros. Então, desta forma, a gente vai se adaptando. Então, o que nós tínhamos falamos tudo sobre as vendas, fizemos a introdução, fizemos todos os tipos de venda, acabamos falando até um pouco dos canais de venda, né, nesse momento que nós estamos de isolamento, no momento de pandemia, que agora em todos os temas acaba-se usando esse momento de isolamento também. Alguma dúvida que vocês tiverem, né, após assistir o vídeo, depois vocês podem estar anotando, que quando nós estivermos online a gente vai responder as dúvidas, né? Se ficou alguma coisa que a gente também esqueceu, a gente pode falar depois tirar as dúvidas na aula online. Obrigado pela atenção de vocês e até a aula.